Se tem uma coisa que eu sinto muita falta aqui no YouTube, é justamente de vídeos mais longos pra colocar de fundo enquanto eu faço alguma coisa, ou até pra dormir mesmo ouvindo alguém contar histórias. Então eu fiquei pensando, por que não trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal? E foi graças a esse comentário aqui do último vídeo que eu resolvi separar algumas histórias reais do Reddit pra gente ouvir juntos hoje. Então tem relato bizarro, relato desconfortável, pesado e até mesmo algumas histórias que parecem ficção de tão absurdas, mas aconteceram na vida real. Então só relaxa, deixa o vídeo rodando de fundo e vem escutar essas histórias comigo. Nesse primeiro relato, basicamente é um homem de 32 anos contando a história dele. Eu tava namorando uma garota de 26 anos há 5 meses. E durante esse período, a gente tava muito bem e apaixonado. Mas recentemente eu comecei a notar algumas mudanças no comportamento dela. Ela vivia com o celular virado pra baixo e não desgrudava dele em lugar nenhum, ela sempre vivia junto com ele. Como os sinais estavam muito óbvios, eu decidi descobrir a senha dela, mas sem que ela percebesse. Então eu fiz isso enquanto ela dormia e eu consegui. Quando eu abri as mensagens do WhatsApp dela, eu vi uma conversa com um homem que eu não conhecia. Basicamente, as mensagens era ele que mandava dizendo que tava morrendo de saudade dela e que não via a hora de ver ela pra encher ela de beijo. E pelas mensagens, ela até não dava muita abertura no começo, mas no final ela acabou convidando ele pra um almoço em casa em algum dia da semana. E pra mim, ler aquilo foi a gota d'água. Quando ela acordou, então eu chamei ela pra conversar. Ela disse que aquele cara era um amigo de muitos anos que ajudou ela em um momento muito difícil da vida dela. E que ele tinha essa maneira de falar de forma carinhosa com todas as pessoas de que ele gosta. Enfim, terminamos. Eu não consegui simplesmente deixar isso pra lá. Eu fui investigar quem era o cara e eu descobri que na verdade ele é casado e tem 2 filhos. E desde então, isso não sai da minha cabeça. Caraca, nem eu tinha percebido essa parte, olha isso, velho. Eu consegui algumas informações sobre ele, aonde ele trabalha e onde ele mora, e agora estou prestes a usar essas informações junto com um rastreador que eu tenho no meu carro. E caso eu confirme a traição, eu vou mostrar tudo pra esposa dele, que também é amiga da minha ex. Eu sou babaca por arquitetar esse plano maluco na minha cabeça, ou eu deveria simplesmente seguir em frente e esquecer essa história? Cara, honestamente, se fosse comigo, eu acho que eu reuniria mais provas de que aquilo realmente fosse uma traição. E eu iria sim atrás da esposa dele, justamente pra ela também não ser feita de otária, sabe? É aquele famoso, se fosse comigo, eu gostaria que alguém me avisasse. Essa segunda história é um pouquinho mais longa, basicamente uma mulher de 25 anos junto com seu namorado que também tem a mesma idade. Estamos juntos há pouco mais de um ano. Recentemente a relação ficou bem mais séria porque praticamente ele se mudou pra minha casa. Nós nos conhecemos no trabalho, onde trabalhamos juntos por anos. Eu já saí de lá, mas ele continua muito próximo de 2 caras da empresa com quem eu também tinha amizade. Um deles era um cara mais novo, de uns 22 anos, e a gente vai chamar ele de Mário aqui. Ele parecia super tranquilo, meio nerd, simpático, aquele tipo de pessoa que ninguém imagina fazendo algo de errado, sabe? Nós 3 já saímos juntos várias vezes depois do trabalho, então pra mim ele também era um amigo. Há cerca de um mês, meu namorado comentou que tava meio abalado porque aquele Mário iria sair do emprego. Então eu perguntei o motivo, mas ele disse que não se sentia tão confortável em contar porque não era da conta dele. Perguntei, pelo menos se era alguma coisa bom ou ruim, e ele respondeu que era alguma coisa muito ruim. E honestamente eu fiquei com pena, porque ele disse que era triste perder um amigo assim, mas que ele ainda poderia se ver, mesmo fora do trabalho. Então, algumas semanas depois, aquele mesmo assunto voltou. O meu namorado comentou que provavelmente não viria mais o Mário, porque ele iria se mudar pra muito longe. E eu até sugeri ajudar na mudança daquele amigo, justamente porque ele era bem próximo, sabe? Foi então que meu namorado respirou fundo e falou: Tá, eu preciso te contar uma coisa. O Mário vai pra prisão. E na hora eu fiquei em choque. Ele explicou que eram coisas que ele fez quando era mais novo. E que agora isso finalmente tinha voltado pra assombrar ele. E eu não sabia nem o que pensar. Pela aparência e pelo jeito dele, eu imaginei que fosse algo como fraude, invasão de sistema, drogas, ou até mesmo alguma besteira de adolescente. Literalmente qualquer coisa, menos o que realmente era. E meu namorado só ficava repetindo: o Mário se ferrou. Então, mesmo curiosa, eu tentei respeitar o fato de que aquilo realmente não fosse algo que eu deveria saber. Mas apesar disso, eu também fiquei meia magoada por ele não ter me contado isso antes. Depois de descobrir que vários colegas de trabalho já sabiam, faziam meses e até tinham conversado sobre. Naquela noite fomos dormir normalmente, mas eu acordei horas depois com uma sensação horrível no peito. E eu pensei: e se isso for relacionado a algum tipo de abuso? Mas o meu namorado, ele não parecia revoltado com aquilo o suficiente. Mas, de qualquer modo, aquilo não saía da minha cabeça. E então eu fui pesquisar sobre ele. E meu estômago virou na mesma hora. E as acusações que ele tinham era por abuso contra uma criança menor de
13, durante vários anos. E eu quase passei mal. E pior, ele ainda tinha uma enteada pequena. Na mesma hora eu acordei meu namorado e eu mostrei o que encontrei sobre ele na internet. E a reação dele me assustou mais ainda, porque ele parecia defensivo. E ele continuou repetindo frases como: o Mário estragou a própria vida, ele era jovem e foi há muito tempo. Mas desculpa, 19 anos não é uma criança fazendo besteira. Roubar loja, usar droga ou vandalizar muro é uma coisa, mas abusar de uma criança é completamente diferente. E eu fiquei furiosa. Furiosa porque ele escondeu-se de mim enquanto nós dois convivíamos normalmente junto com aquele cara. Furiosa porque parecia que ninguém ao redor realmente estava tratando aquilo com a gravidade que merecia. Naquele dia eu expulsei meu namorado de casa. Mais tarde a gente conversou de novo, mas ele continuava dizendo que o Mário sempre foi um grande amigo e que não queria abandonar alguém que estava prestes a perder todo mundo. Outros colegas começaram a mandar mensagem defendendo o Mário também. Ah, isso foi há anos, ele mudou, ele vai pagar pelo erro, mas tudo que eu conseguia pensar era: enquanto vocês estavam saindo com ele depois do trabalho, ele voltava pra casa e fazia tudo aquilo com uma criança. Tipo, como aquilo não destrói eles por dentro? Meu namorado depois tentou explicar melhor. Disse que ele estava horrorizado com o que aconteceu, mas não conseguia simplesmente apagar anos de amizade. Comentou também que o melhor amigo dele morreu há tempo e depois disso teve até dificuldade pra criar laço com outras pessoas. Parte de mim entendeu isso. E pior, meu próprio irmão já fez algo parecido com isso há anos atrás. Eu cortei contato com ele completamente, mas talvez justamente por isso a situação esteja mexendo tanto comigo. Por um momento, eu achei que a gente conseguia superar isso juntos. Só que depois disso, meu namorado começou a sair ainda mais com o amigo Mário antes mesmo dele ser preso. Jantares, encontros, conversas longas. E desde então eu vivo com esse aperto constante no peito. Eu tentei conversar com ele de novo, eu disse que estava extremamente desconfortável e o meu namorado respondeu que queria estar presente porque provavelmente todo mundo abandonaria o amigo dele e talvez ter o apoio impedisse que ele cometesse algo parecido de novo. Mas sinceramente, tudo que eu conseguia pensar era que a vítima provavelmente perdeu muito mais do que ele. Família, segurança, infância, confiança. Meu namorado chegou a conversar diretamente com o Mário sobre o caso, mas ele disse que em nenhum momento ele comentou ou mostrou culpa ou remorso de verdade. Desde então, a minha visão sobre o meu namorado mudou completamente. Tipo, eu só não consigo olhar mais pra ele da mesma forma. E talvez o pior de tudo seja pensar: se alguém que eu amo consegue continuar próximo de uma pessoa que agiu assim, então será que eu realmente conheço ele? Em resumo, meu namorado escondeu de mim que o amigo próximo a ele vai ser preso por abuso, e mesmo sabendo de tudo, ele continua vendo esse amigo e quer manter amizade. Agora eu não sei mais se consigo continuar o relacionamento. Cara, honestamente essa história é tão chocante que eu sequer sei o que comentar sobre. Essa terceira história eu peguei mais pra descontrair, porque eu achei bem engraçada também. Quando minha amiga me contou que era gay, eu simplesmente vomitei. Sério, ela virou pra mim e disse: eu sou gay. E antes que eu conseguisse responder qualquer coisa, eu simplesmente vomitei. Não uma, mas 2 vezes. Felizmente não caiu nela, mas imagina o clima horrível que ficou na hora. Minha amiga imediatamente achou que eu tinha alguma reação de nojo ou desaprovação pelo fato dela ser gay. E então ela começou a chorar, saiu correndo pra casa e foi embora sem me deixar explicar nada. E lá estava eu, minha melhor amiga achando que eu odiava ela e eu coberta pelo meu próprio vômito. A cozinha destruída e uma náusea tão absurda que parecia que eu ia morrer. Mesmo mal, eu tentei ligar pra ela várias vezes e nada. Depois eu tentei limpar tudo, tomei um remédio pra enjoo e fui dormir pra ver se melhorava. Eu acordei simplesmente 12 horas depois, coberta de vômito. De novo, no médico eu descobri que eu estava com uma virose estomacal bem forte e a médica me passou vários remédios e explicou que eu basicamente estava prestes a explodir a qualquer momento. Por qualquer motivo também. Assim que eu consegui ficar minimamente viva de novo, eu liguei pra minha amiga mais uma vez e dessa vez ela atendeu. E eu expliquei desesperadamente: eu não vomitei porque você é gay. Eu vomitei porque eu estava passando mal. Eu contei sobre a virose, os remédios, a consulta e tudo. E pra provar, eu até mostrei as receitas médicas porque eu precisava muito que ela entendesse que eu não era uma homofóbica surtada. No fim, ela acreditou. E agora, 2 anos depois, ainda somos melhores amigas. E até hoje ela me fala: eu nunca vou superar o fato que eu me assumi e você começou a vomitar imediatamente. Cara, olha que timing horrível pra alguma coisa acontecer. Tipo, se fosse comigo, eu acho que eu nem sei onde eu enfiaria a cara. Talvez eu acho que eu nem conseguiria falar de novo com a minha amiga de tanta vergonha que eu ficaria.
bora pra próxima. Quando eu tava no ensino fundamental, eu fui dormir na casa de um amigo. Como toda noite do pijama, a gente ficou acordado até tarde, fazendo bagunça, jogando, conversando e até enchendo a cara de refrigerante. O único problema era que o banheiro ficava praticamente do lado do quarto dos pais dele. E quase todas as vezes que a gente levava uma bronca, era porque a gente fazia barulho indo no banheiro de madrugada. Então a gente criou um plano genial. Quando alguém precisava mijar, saíamos pela porta do porão e íamos até a mata atrás da casa dele. A porta normalmente ficava destrancada porque a gente já tinha se trancado pra fora várias vezes. Além disso, a gente vivia entrando na mata justamente pra mexer em alguma coisa, então era normal usar aquela saída. Só que naquela noite, o irmão mais velho dele tava na casa e ficava descendo no porão só pra encher nosso saco. Entrava, apagava a luz, fazia barulho, bagunçava tudo, então a gente decidiu trancar a porta do porão só pra dificultar pra ele. Então lá pela meia-noite a gente começou a ouvir alguém mexendo na maçaneta. Então na hora a gente pensou, deve ser o irmão dele de novo. Então a gente ignorou. Só que os barulhos continuaram. E eles ficaram por cerca de uns 5 minutos forçando a maçaneta sem parar. Até que a gente finalmente gritou na porta: "Cara, para com isso!" Então a gente não teve nenhuma resposta, nenhum barulho. A gente achou estranho e deixamos pra lá. Uns 10 minutos depois, começou de novo. A maçaneta mexendo devagar, forçando a porta, como se alguém estivesse tentando abrir a porta sem fazer muito barulho. E de novo a gente ficava gritando pra parar. E isso ficou acontecendo por cerca de 2 horas, mais ou menos. O barulho da maçaneta, a gente gritava e depois o silêncio e depois voltava de novo. Até que em algum momento a gente cansou de responder e simplesmente ignoramos. E então a pessoa ficou mexendo na porta por cerca de uns 30 minutos pra depois parar de vez. No dia seguinte, por volta das 9 da manhã, começamos a acordar. Assim que um levantou, todo mundo acordou junto. Quando a gente foi sair do quarto, eu coloquei a mão na maçaneta pra fechar e eu percebi que a porta tava estranha. Quando eu fui olhar mais de perto, eu percebi que a fechadura tava completamente destruída. Eu percebi que ela tava cheia de arranhões, o metal tava torto, amassado, como se alguém tivesse forçado a entrada com alguma ferramenta. Eu perguntei pro meu amigo o que tinha acontecido ali e ele ficou pálido e disse: "Isso não tava assim ontem." Na hora, a gente subiu pra contar pros pais dele sobre os barulhos da noite anterior, achando que talvez o irmão dele tivesse feito alguma idiotice mesmo. O pai dele desceu, olhou a porta por uns segundos e depois ficou pálido na mesma hora. Então, sem falar nada pra gente, ele subiu pra ligar pra polícia. Alguém tinha tentado arrombar a porta enquanto a gente tava lá dentro. E o pior, essa pessoa sabia que a gente tava ali. Ela ouviu a gente gritando, ela sabia que a gente tava acordado, sabia que percebemos alguém tentando entrar, e mesmo assim ela continuou tentando abrir a porta repetidamente por várias horas. Até hoje isso me dá arrepios, porque sinceramente, eu não quero nem imaginar o tipo de pessoa que tava do outro lado daquela porta. Cara, se isso tivesse acontecido comigo, honestamente eu acho que eu nunca mais dormiria tranquila, sabe? E tipo, e se algum deles tivesse abrido a porta pensando que fosse o irmão? O que teria acontecido exatamente? Eu vi alguns comentários nesse post falando: mas vocês estavam em maior número. Só que a gente tem que pensar que eram adolescentes ou até mesmo crianças, né, do jeito que ele falou. Então, talvez um adulto com algum tipo de ferramenta claramente poderia machucar ou fazer alguma coisa contra eles, então mesmo eles estando em maior número, quem garante que não poderia acontecer alguma coisa exatamente, né? Enfim, particularmente, eu teria ligado pra polícia, como fez o pai dele, e até pediria câmera de algum vizinho, não sei, pra tentar fazer algum boletim de ocorrência depois sobre o cara que tava tentando arrombar ali, né? Enfim, essa foi alguma das histórias que eu separei pra esse vídeo. Eu tentei pegar alguma das melhores que eu achei pelo Reddit por hoje. Se você gosta desse estilo, você pode comentar aqui embaixo pra que eu saiba e traga mais por aqui também. Talvez um vídeo mais longo, não sei. Particularmente eu gosto bastante, mas eu também quero saber a sua opinião.